Com as bênçãos de Deus, damos início à 90ª sessão ordinária da 6ª Legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 141. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz fiz depreciação ao Senhor. Derramo na sua presença a minha oração e exponho diante dele a minha tribulação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais da União, do Estado e do Distrito Federal e também dos municípios. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 89ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de março de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 89ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 80ª sessão extraordinária. Realizada no dia 23 de março de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 80ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 81ª sessão extraordinária, realizada no dia 25 de março de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 81ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04072/2015, que responde ao requerimento número 14/2015, de autoria do edil Augusto Canto. 1. Em que fase está o processo de recapeamento da rua Paulo Dias? Resposta. O processo licitatório visando a contratação de empresa para o recapeamento da rua Paulo Dias encontra-se aberto seguindo os trâmites legais. Tão logo encerra os procedimentos de homologação e adjudicação para a contratação da empresa e, considerando a prioridade da referida obra, será expedida a ordem de início dos serviços. 2. Qual o prazo para o início das obras? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04073/2015, que responde ao requerimento número 15 de 2015, de autoria do edil Augusto Canto. 1. Há rumores sobre um decreto municipal reconhecendo a existência da referida rua, atribuindo nome à mesma. Esse decreto existe. Trata-se de regularização de rua no loteamento Recanto dos Pássaros. Resposta. Existe a Lei 376, de 20 de janeiro de 1998, denominando a rua Rouxinol, no loteamento Chácaras de Recreio Recanto dos Pássaros. 2. Caso positivo, enviar cópia. Resposta. Segue anexo. 3. Ainda se positivo, qual prefeito emitiu? Resposta. Ex-prefeito José Henrique Mora Duarte. 4. Caso exista tal decreto, fique evidente o reconhecimento por parte da prefeitura da citada rua. E isso posto, quem impede o executivo de regularizar a mesma nesse momento? Resposta. A referida rua é regularizada. 5. Há uma emenda parlamentar de autoria da deputada Maria Lúcia Âmara destinada à localidade. Os recursos serão aplicados no local? Resposta. Sim. Conforme já enviado e protocolado a documentação técnica em 17 de dezembro de 2014, junto à Airplan Sorocaba. 6. Caso negativo, por quê? Prejudicada. 7. Ainda se negativo, onde se pretende aplicar recurso? Resposta prejudicada. 8. Caso pretenda aplicar recurso na localidade, qual o prazo previsto? Resposta. Infelizmente, até a presente data, a Airplan, que é o Escritório Regional de Planejamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, sediada em Sorocaba, não se manifestou a respeito da análise técnica, bem como da data da liberação dos recursos financeiros para a execução das obras de recapeamento das ruas desse loteamento. Respeitosamente,
José Aparecido Teseu, prefeito municipal. Ofício 04074/2015, que responde ao requerimento número 16, de autoria do edil Augusto Canto. 1. O Executivo tem ciência dessa obrigatoriedade? Trata-se do plano diretor para o município de Alumínio, visto que o município de Alumínio hoje pertence à região metropolitana de Sorocaba. Resposta. Mesmo com algumas divergências de interpretação, conforme o que consta no artigo 50 da Lei 10.527 de 2001, a administração entende da necessidade da existência de um plano diretor para o município. 2. Quais ações tomou desde a criação da região metropolitana de Sorocaba para a estruturação do plano diretor? Resposta. Conforme a resposta da questão 1, se houver esta obrigatoriedade, ainda estamos dentro do prazo legal previsto no artigo 50 da Lei 10.527. Entretanto, estamos em busca de assessoria técnica para o início da estruturação do plano diretor, sem custo ao cofre municipal. 3. Já há algum estudo previsto ou realizado? Sim. 4. Caso positivo, como será a participação popular no processo de elaboração do plano diretor? Resposta. A população terá conhecimento e participação em audiências públicas, mediante chamamento através do jornal oficial e por meio da imprensa local. 5. Caso haja algum estudo, favor encaminhar para conhecimento do Legislativo. Resposta. O material encontrado nos arquivos é datado de 2006 e 2008, o que já não atende à realidade do município. Por isso, a administração estará realizando uma nova estruturação para o plano diretor. 6. Caso não haja nenhum estudo, quando o Executivo pretende iniciar os trabalhos de modo a estruturar o plano diretor e entender a legislação? Resposta. Vide a resposta 2. 7. Qual metodologia que o Executivo pretende adotar para a elaboração do plano diretor de alumínio? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, prefeito municipal. Ofício 04075/2015, que responde ao requerimento número 17/2015, de autoria do edil Beto. 1. A possibilidade de podar a árvore próximo à rua Pedro Ladra Souto, altura do número 58, Vila Brasilina? Resposta. Será verificado no local o porte da árvore e, havendo a possibilidade de poda, poderemos executá-la nos próximos dias. Se sim, quando? Resposta prejudicada. Se não, qual é o motivo? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, prefeito municipal. Ofício 04076/2015, que responde ao requerimento número 18, de autoria do vereador Beto. 1. A possibilidade de troca de taxões por lombada na rua Lagoas, do bairro Pedágio? Resposta. Sim. Tecnicamente, é viável e podemos planejar substituição para o mês de maio de 2015. Resposta. Do número 2, que é questionado da seguinte forma: se sim, quando? Resposta prejudicada. 3. Se não, qual o motivo? Resposta prejudicada. Ofício 04077/2015, que responde ao requerimento número 19/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco. 1. São procedentes os fatos narrados na representação que o senhor que foi feito aqui contra o servidor Marco Antônio Chagas, acusado de, através de denúncia de favorecimento ilícito, envolvendo afastamento pelo INSS. Resposta. Não. O servidor apresentou o atestado médio de 15 dias de 24 de janeiro de 2015 a 7 de fevereiro de 2015. As faltas são computadas referente ao mês anterior para efeito de pagamento. Em 25 de fevereiro de 2015, o servidor Marcos Antônio Chagas retornou às suas funções. 2. Quais as providências que foram tomadas ou serão tomadas pela administração com relação a esses fatos narrados na citada representação? Respostas. As faltas do servidor, que totalizaram 17 dias, serão descontadas em folha de pagamento a partir do mês de março de 2015. 3. Quem é o superior imediato do referido servidor? Resposta. Diretor do Departamento Municipal de Administração, senhor Paulo Henrique Ribeiro Pimenta.
4. Existem outros servidores na mesma situação em que o servidor Marcos Chagas? Resposta, não. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-078-2015, que responde ao requerimento número 20/2015, de autoria do edil Eduardo Delegacia. 1. Existe uma campanha aberta de combate à dengue? Quantos agentes estão envolvidos na mesma? E gentileza de descrever as ações realizadas. Resposta: sim. Existe um plano municipal de controle da dengue, atrelado ao Plano Nacional de Combate à Dengue, e que tem metas específicas de rotina e em casos emergenciais. Atualmente, essas atividades estão sendo executadas por 2 agentes de controle vetor, e estão sendo convocados mais 3 agentes aprovados em concurso público para compor a equipe. 2. Quantos focos foram contabilizados no município? Resposta: foram registrados até o momento 56 focos do mosquito da dengue. 3. Quantos pacientes foram detectados com dengue nos últimos 180 dias? Nos últimos 180 dias, a resposta: foram registrados 6 casos de dengue importados, pessoas que residem ou que foram atendidos em alumínio, mas que foram contaminados em outros municípios, e 3 autóctonos, ou seja, contraíram a doença em nosso município. D. Quantas notificações foram feitas nos últimos 150 dias no tocante à limpeza de terrenos, remoção de lixos, entulhos, retirada de copos descartáveis ou de quaisquer objetos que sirvam de criadouro do mosquito da dengue? Resposta: o trabalho realizado pela equipe de controle de vetores nos locais onde foram identificados possíveis criadouros do mosquito da dengue, os proprietários foram notificados a providenciar a devida limpeza. Quanto à remoção de entulhos, retirada de objetos que possam acumular água, dentre os locais visitados na área urbana e área rural, ocorreu em média 5 notificações, sendo que essas são realizadas apenas quando a equipe de vetores não encontra o proprietário no local. Quanto aos demais, todos são orientados pela equipe de vetores. E foram notificadas a empresas CBA, empreiteiras, comércios locais? Resposta: a Companhia Brasileira de Alumínio é cadastrada como ponto estratégico e é visitada mensalmente pela equipe de vetores. O comércio local, que se encontra no local de risco, é visitado e o proprietário recebe as orientações necessárias. E caso essas não forem atendidas, este é notificado. F. Instituiu-se algum programa preventivo educativo no sentido de se prevenir a doença e limpeza de locais que possam se construir criadouros do mosquito da dengue? Resposta: sim, através de distribuição de folhetos nas visitas casa a casa pelos agentes de controle vetores e imprensa. G. Houve notificação, comunicado, documento análogo à paróquia São Francisco de Paula, no sentido de promover a recolha de copos descartáveis jogados ao fundo da igreja? Nesse sentido, foram notificadas as empresas terceiras cujos funcionários descartam tais materiais no local citado? Há na rua José Serione, aos fundos da igreja, lixeiras instaladas? Resposta: sim. Foram notificados os estabelecimentos que servem alimentos em torno da paróquia São Francisco de Paula, antes mesmo de notificá-la. Informamos que existe lixeira na saída do restaurante da rua José Serione. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04079/2015, que responde ao requerimento número 21, número 21/2015, de autoria do edil Eduardo Delegacia. Questão A. Decline o nome, cargo e departamento do responsável por efetuar, em toda a extensão do município, o levantamento de problemas referentes a cortes de mato, falta de manutenção de ruas, camadas de asfalto esburacadas, estradas rurais praticamente abandonadas, buracos na rua Antônio Dias, iluminação precária, espalhados por muitos bairros, esgoto vazando na Vila Industrial. Resposta: substituição de lâmpadas de postes de iluminação pública, Departamento Municipal de Obras e Planejamento, engenheiro José Eduardo Damas Loureiro. Manutenção de estradas rurais, Departamento Municipal de Transportes, senhor Benedito Tizeu.
Manutenção urbana, roçada, manutenção em pavimentos, asfaltos, Departamento Municipal de Serviços Urbanos, engenheiro Éder Cunha Neto. B. Nos envie planilha mapeando ou documento análogo que demonstre hoje quais são as necessidades reconhecidas pelo município no tocante à infraestrutura urbana, de recapeamento asfáltico, troca de luminárias, limpeza de terrenos, enfim, que nos envie os levantamentos efetuados em toda a extensão do município, discriminando-os por bairro. Resposta. Os problemas existentes no município relacionados à manutenção serão executados de forma rotineira, visando suprir todas as deficiências encontradas atualmente, as quais, infelizmente, não foram sanadas na totalidade e de forma generalizada devido à inviabilidade financeira, a qual é de conhecimento de toda a municipalidade. As roçadas estão permanentemente sendo realizadas pela reduzida equipe de funcionários da Prefeitura, mas deverão ser intensificadas devido à contratação de empresas para a execução dos serviços. Todas as áreas e prédios públicos serão atendidos. A manutenção de pavimento asfáltico também deverá ser terceirizado para que possamos intensificar tais serviços. Todas as ruas e estradas pavimentadas e suas demandas deverão ser atendidas. A substituição de lâmpadas trata-se de um serviço imprevisível e seguirá as necessidades encontradas em função da frequência das lâmpadas que deverão ser substituídas. As redes de infraestrutura, mais precisamente a rede de esgoto da Vila Industrial, é muito antiga e sua manutenção torna-se constante, a qual fazemos de forma manual e de acordo com a mão de obra que dispomos para tais serviços. C. Que nos informe quais medidas irá tomar para resolver todos os problemas no tocante à infraestrutura urbana, compreendendo serviços públicos de trocas de lâmpadas e luminárias queimadas, recomposição asfáltica, limpeza de terrenos, corta de matos, dentre outros, que se presume constituem efetivo conhecimento pelo Poder Executivo. Resposta. Respondido na questão anterior. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04080, que responde ao requerimento número 22/2015, autoria do Edil Geraldo Atleta. 1. A possibilidade de construir calçadas em pelo menos uma das margens da estrada Horácio Lourenço para uso de pedestres? Resposta. Será estudado, porém atualmente não dispomos de recursos financeiros para a execução de tais serviços, visto que o local não possui suficiente espaço para a implantação de calçada no sentido centro-bairro. No sentido contrário, haverá a necessidade de obra de terraplanagem e implantação de guia e sarjeta, o que certamente levará ao valor da referida obra. 2. Existe algum planejamento visando a construção de calçadas na estrada municipal Horácio Lourenço? Resposta. Não existe devido às questões acima. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04081, que responde ao requerimento número 23/2015, de autoria do vereador Geraldo Atleta. 1. Houve avaliação recente quanto ao assoreamento do córrego dos Bugres. Caso positivo, quando? Resposta. Sim, existe um acúmulo de mato nas margens do referido córrego e que será roçado e retirado manualmente. Quanto ao desassoreamento, o município estará realizando no exercício de 2015. 2. A previsão para a execução de trabalhos visando desassorear o leito do córrego dos Bugres? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04082/2015, que responde ao requerimento número 24, de autoria do vereador Geraldo Atleta. 1. Houve avaliação recente quanto ao assoreamento do córrego do Varjão? Caso positivo, quando? Resposta. Sim. Existe um acúmulo de mato nas margens do referido córrego e que será roçado e retirado manualmente. Quanto ao desassoreamento, o município estará realizando no exercício de 2015. 2. A previsão para a execução de trabalhos visando desassorear o leito do córrego do Varjão? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04083, que responde ao requerimento número 25, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. Existe a possibilidade do programa Ecobairro voltar para o município? Resposta sim. 2. Qual era o número de caçambas distribuídos no município? Resposta 30. 3.
Caso negativo, existe alternativa para solucionar o problema decorrido na paralisação do programa Ecobairro? Resposta. Com uma ação de mutirão realizada no dia 13 de março, foram retiradas 65 viagens de sucatas e materiais inservíveis nos bairros de nossa cidade. Tudo que pudermos fazer para minimizar a presença de entulhos espalhados pelas vias de nossa cidade será feito, inclusive com o apoio incondicional da Câmara Municipal, para que a municipalidade colabore e respeite o meio ambiente com regras e o cumprimento das leis municipais. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04084/2015, que responde ao requerimento número 26, de autoria do vereador Eduardo Bosco. 1. Existe a possibilidade de ser realizada a limpeza e reparos do Centro Comunitário do Jardim Progresso? Resposta, sim. 2. Se sim, quando? Resposta. Será avaliada pela nossa equipe e colocada na sequência do serviço, seguindo uma linha de prioridades, das quais o Centro Comunitário do Jardim Progresso certamente é uma delas. 3. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04085/2015, que responde ao requerimento número 27/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Quando é a data oficial para a entrega da reforma que está sendo realizada na Escola Municipal localizada na Vila Paraíso? Resposta. A entrega da obra completa está prevista para o mês de março de 2015. 2. Qual é o custo da referida obra? Anexar o contrato com aditivos ou quaisquer alterações que tenham ocorrido, bem como o cronograma de execução da obra e projeto. Resposta. Informações em anexo. 3. Qual é a data prevista para o retorno das aulas? Resposta. As aulas iniciaram em 16 de março de 2015. 4. Qual providência será tomada pelo senhor prefeito municipal, caso a obra não seja entregue no prazo previsto e as crianças não tenham como retornar às aulas? Respostas. As aulas iniciaram em 16 de março de 2015, sem prejuízo aos alunos. Quanto à conclusão das obras, será respeito o que determina a lei de licitações. 5. Qual será o calendário escolar a ser seguido pelos alunos e professores da referida escola? Resposta. O calendário foi encaminhado para homologação na diretoria de ensino. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04086/2015, que responde ao requerimento número 28/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Por que até a presente data referida, obra não foi executada? Trata-se de obra de pavimentação em um determinado trecho da rua Paulo Dias, um valor estimado através de emenda da deputada Rita Passos, no valor de R$160 mil. Resposta. O processo licitatório, visando a contratação da empresa para o recapeamento da rua Paulo Dias, encontra-se aberto seguindo os trâmites legais. Tão logo se encerram os procedimentos de homologação e adjudicação para a contratação da empresa, e considerando a prioridade da referida obra, será expedida a ordem de início dos serviços. 2. Quando terá início e qual a data prevista para seu término? Enviar contrato, cronograma e projeto a esta Câmara para acompanhamento e fiscalização. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04087, que responde ao requerimento número 29, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. A. Para esse ano serão realizadas reforma nos campos do Jardim Lidel e Paraíso. Será ainda reformado o ginásio Paulo Jacó? Caso positivo, qual a data prevista para a realização de tais obras e em que se constituem essas obras? Resposta. O campo do Jardim Lidel foi reformado em 2014, agora para 2015 apenas manutenções preventivas a serem feitas. Campo da Avenida Paraíso, reforma prevista para o exercício de 2015. Ginásio de Esportes Paulo Jacó
encontra processo de licitação. B. Quantos alunos são atendidos hoje pelos projetos firmados em convênio com a Liga Desportiva e com a Associação Atlética Alumínio? Discriminar quais modalidades são contempladas em cada convênio e quantos alunos são atendidos por cada entidade em sua respectiva modalidade. Resposta. Alunos atendidos pelo convênio com a Associação Atlética Alumínio. 25 alunos de vôlei masculino e feminino, 28 alunos de basquetebol masculino e feminino, 105 alunos na participação competitiva masculino e feminino. Alunos atendidos pelo convênio com a Liga Desportiva Aluminense, 97 alunos de futebol de salão, masculino e feminino. Escolinha, 135 alunos de futebol, campo masculino e feminino, escolinha. C. Como se prepara este ano o município para os Jogos Regionais? Em quais modalidades teremos representação? Resposta. Para o ano 2015, nos Jogos Regionais de Jundiaí, estaremos indo com as seguintes representações: futebol de campo masculino e feminino, futebol de salão masculino e feminino, basquete masculino, categoria feminina a definir, voleibol feminino, categoria masculina a definir, capoeira masculino e feminino, karatê a definir, atletismo masculino e bocha masculino. D. Acerca dos campeonatos de futebol, o Executivo pode voltar a custear as arbitragens. Caso positivo, poderia adotar o seguinte critério: pagamento de taxa somente para times de alumínio, pagamento de taxas de 100% para times com mais de 80% de atletas aluminenses, pagamento de 50% da taxa para times compostos com 50% a 80% de atletas aluminenses. Resposta. Nos anos de 2013 e 2014, a Prefeitura realizou auxílio no custeamento das arbitragens das equipes de alumínio. Em 2015, estamos em negociação com a Liga Desportiva Aluminense para a manutenção desse custeamento dentro das condições orçamentárias do Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. E. Serão realizados campeonatos e outras modalidades? Se positivo, quais? Resposta, não. Apenas o que já são realizados todo ano. F. Por qual razão foi extinto o projeto firmado entre o Grupo Votorantim e a municipalidade nesse sentido? Oficiar também o grupo para que nos informe o que motivou a extinção de tal projeto. Resposta. Inicialmente, o projeto não foi firmado com o município de Alumínio, e sim um repasse financeiro pela Companhia Brasileira de Alumínio para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho, dentro de suas prerrogativas, efetuou o repasse para uma entidade filiada a esse conselho e desenvolveu esse projeto. A Prefeitura somente cedeu o espaço físico para a realização desse projeto. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à entidade dialogarem com a Companhia Brasileira de Alumínio para a manutenção desse programa. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04088/2015, que responde ao requerimento número 30/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Pretende o senhor prefeito reativar algum tipo de banda em nosso município para dar aos jovens oportunidade de aprender e aos músicos uma oportunidade de trabalho? Resposta. A Banda Musical de Alumínio, criada em 1997, encerrou suas atividades no ano de 2012, gestão passada. Após a troca de gestão, foi pautada entre a Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal de Cultura a retomada das atividades da banda. No entanto, a estrutura precária encontrada nos aparelhos culturais do município, bem como as dificuldades financeiras encontradas, tornou-se inviável a reativação da banda. No final de 2014, atendendo uma demanda do Conselho Municipal da Cultura, a Prefeitura iniciou o reequipamento da Escola Municipal de Música, ação que irá ser desenvolvida gradativamente durante o ano. Esse reequipamento resultará na retomada dos projetos culturais, incluindo a banda municipal. 2. Onde estão os instrumentos que a banda utilizava? Enviar lista com quantidade, nome, modelo e marca. Resposta.
A maior parte dos instrumentos não foi encontrada em 2013, quando a administração atual assumiu os trabalhos da Prefeitura. Uma pequena parte encontra-se na Escola Municipal de Música, completamente deteriorado, sem condições de uso. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Leitura recebida dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 2/2015-L, que dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento da emenda 1/2015 ao projeto de lei 2/2015-L, que dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 3/2015-L, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, que institui participação, ocupação do espaço e gratuidade para instituições que especifica, quanto da realização de eventos festivos oficiais do município de Alumínio. Anuncio o recebimento da emenda 1/2015, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, ao projeto de resolução 1/2015, de autoria da Câmara, que dispõe sobre conversão e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas que especifique e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 75/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido do plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Saó de Almeida, ocorrido no dia 28 de março de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Passaremos então um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Saó de Almeida. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Antes, senhor presidente, permita informar que os autores do requerimento 75 são Renatinho Watanabe e Eduardo Bosco. Requerimento 64/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, essa vereadora, conforme já enfatizado desde o início de seu mandato, cobrou do senhor prefeito municipal providências para a realização de uma reforma na escola municipal localizada no bairro Paraíso. Vários foram os requerimentos e discussões realizados durante as sessões da Câmara tratando desse assunto, pois a escola estava em uma situação realmente precária. As obras precisavam ser realizadas, porém, o que tudo indica, não houve por parte dos departamentos responsáveis a programação correta para a execução da obra. Na 86ª sessão, realizada no dia 2 de março, próximo passado, além de encaminhar requerimentos solicitando informações sobre a finalização das obras e início das aulas, durante o uso da tribuna, apresentei algumas fotos demonstrando a situação em loco. Naquela ocasião, enfatizei que as obras não terminariam até o dia 16 de março, devido ao estado em que se encontrava a reforma, e pedi que o senhor prefeito tomasse providência no sentido de direcionar as crianças para outra unidade escolar, a fim de que não ficassem sem aula. Ocorre, porém, que as aulas se iniciaram no dia 16 de março, com a obra ainda em andamento, sob a alegação da direção e do Departamento de Educação, de que as crianças não estariam correndo risco algum. Não foi, porém, o que se averigou nesta terça-feira, dia 24 de março, quando um funcionário da empresa contratada pela Prefeitura desabou, juntamente com parte do teto, dentro da sala de aula e por pouco não atingiu as crianças. O susto foi tão grande, pois os alunos presenciaram o acidente e ainda ficaram vendo o funcionário estirado no chão, com a boca sangrando até a chegada do socorro. Por sorte, algo mais sério não ocorreu com o funcionário, e nem com as crianças, porém, elas jamais poderiam ter sido expostas a esse risco. O acidente ocorreu tão próximo dos alunos que o material de uma criança chegou a ficar todo danificado. Questionando a diretora sobre o ocorrido, a mesma informou que o funcionário subiu no forro para tentar conter um vazamento de água e o teto desabou. Disse ainda que aquela parte não iria ser reformada agora, e sim num segundo momento. Mas com a ocorrência do acidente, a Prefeitura optou por reformar o teto dessa sala também. Graças a Deus, as crianças não foram atingidas, porém ficaram traumatizadas com a cena, pois, segundo a própria diretora, choraram muito e tiveram que ser acalmadas com chá e água com açúcar. Segundo informações das crianças aos pais, o funcionário não estava com nenhum equipamento de segurança que o segurasse no teto, pois despencou em queda livre.
referido acidente poderia ter sido fatal, não só para o funcionário, mas também para as crianças que estavam expostas àquela situação. No local, pudemos verificar que todos os funcionários encontram-se trabalhando sem EPIs, inclusive o que estavam novamente andando sobre o telhado sem nenhum tipo de equipamento de segurança, conforme comprovam as fotos em anexo. Ante aos fatos, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito e à empresa Moróstica Engenharia e Participações Limitada, para que preste as seguintes informações. A. Por que as crianças não foram direcionadas para outra unidade escolar, tendo em vista que na data prevista para o início das aulas as obras não estavam concluídas? B. O Ministério do Trabalho foi comunicado do acidente imediatamente, conforme determina a legislação, enviar cópia da comunicação com o protocolo. C. A carta foi emitida pela empresa, se sim, enviar cópia, se não, explicar o motivo. D. Enviar cópia da ficha de registro de todos os funcionários trabalhando na referida obra. Enviar cópia do PCMAT, PPRA, PCMSO, registro do DDS, com lista de presença, ata da CIPA do acidente, da empresa contratada para realizar a reforma, bem como recibos de entrega de IPIs de todos os funcionários que estão trabalhando no local. E. As crianças foram atendidas por algum profissional da área da saúde? F. Se sim, de que especialidade? G. Se não, por quê? Requer, por fim, que seja enviado cópia para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Comarca de Mairinque, Secretaria de Ensino de São Roque e o Conselho Tutelar de Alumínio, para acompanhamento e providência no sentido de garantir às crianças estudo em ambiente seguro e saudável, nos termos garantidos pela Constituição Federal. Sala de Sessões, vereadora no 24 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Ainda nessa sessão também, espero ver prosperar um requerimento meu no mesmo sentido, mas que tem alguns quesitos diferentes, então eu vejo razão de ser aprovado os dois, inclusive, porque, apesar de tratarem da mesma matéria, tem alguns ângulos diferentes em relação um ao outro. Eu fui visitar também a escola antes da ocorrência do acidente. Fui bem recebido pela diretora, que já é um ponto a ser caracterizado aqui, porque às vezes a gente é hostilizado em alguns órgãos aí por fazer oposição ao prefeito. Mas fui bem recebido lá, ela me apresentou toda a escola e demonstrando querendo demonstrar para mim que tinha condições daquelas crianças estarem na escola. Prova cabal de que não tinha foi o acidente que ocorreu. Não se tem como vislumbrar a possibilidade de ensino, aprendizagem e ocorrência de aula concomitante com uma obra. Resíduos da obra estavam presentes lá, como poeira, que já pode atacar o estado de saúde de todas as crianças que estão lá. Por mais que se lave a escola todo dia, a gente sabe que não vai ser lavada, fica o resíduo. Por quê? Porque caminham-se de um lado para o outro naturalmente, levantando pó. Naquela ocasião, fui e falei para ela que via que não tinha segurança, porque tinha uma criança de sexo feminino, uma menina sozinha no banheiro, e o que dividia o banheiro da obra era um tapume de menos de 1 metro. Essa criança estava lá sozinha. Também já imperava ali um grau de insegurança. Então, como se pode imaginar que você deposita a criança na confiança do governo, no caso da administração pública, e essa criança tem que ficar, tecnicamente, para aprender, num local hostil, porque é hostil, sujo de poeira. Isso não falaram para mim, é da visita que eu mesmo fiz lá. Com trânsito de pessoas estranhas ao trabalho profissional de educação, com ruídos decorrentes da obra, porque a obra também provoca ruídos pela movimentação dos funcionários, pelo bater dos instrumentos de trabalho, pelo caminhar dos funcionários. Então, tem um ruído a obra, né? A própria conversa das pessoas que estão trabalhando, e ali se manter. Não obstante a isso, já naquela ocasião fiz, primeiramente, um ofício, que nós temos o protocolo, que foi um ofício direto à presidência do Conselho Tutelar, exigindo que naquela data fizesse ali uma vistoria.
Depois do acidente, refiz um outro ofício, solicitando o relatório anterior, solicitando que fizesse uma nova visita, e informalmente, por telefone, conversando naquela ocasião com a presidente, eu tive a impressão que ela entende que pode-se continuar esse trabalho concomitante, porque me parecia que as coisas estavam bem, e não estavam. Volto a falar, prova disso foi a ocorrência desse acidente, não precisa mais nada, para que o prefeito entenda. Ou ele estipula que essa empresa trabalhe fora do horário que as crianças estudam, né, e promova todo dia uma limpeza adequada daquele espaço, ou então transfere essas crianças para um lugar mais seguro. São duas as soluções. Se transferir o horário de trabalho para as pessoas trabalharem em expediente noturno até o amanhecer do outro dia, porque a gente vê muita obra acontecendo assim em todo lugar, obviamente que vai ter um encarecimento da obra, isso daí, ou então transfere. Lembrando que mesmo com isso, a escola dificilmente vai ficar adequada do ponto de vista da limpeza, porque tinha muito pó no dia que eu fui lá. Um dia após o acidente, recebi também uma ligação, que daí a chave que estava com as pessoas que executavam a obra, a escola ficou fechada no horário de entrada, as crianças entraram pelo fundo da escola, passando por cima do entulho. Isso foi resolvido ao longo do dia. Então está acontecendo um monte de coisa na Escola do Paraíso, escola essa que já teve um acidente grave, fatal, né, há tempos idos, de uma estrutura que era outra, do parquinho, e que pode, se o Poder Executivo não tomar a frente disso, promover em breve um novo acidente. E parece que é isso que está se esperando. Então, a gente espera que o Poder Executivo faça alguma coisa, a gente espera aí que o Conselho Tutelar, na pessoa de sua presidente, seja isento em relação à Prefeitura, que promova lá a devida fiscalização e que nos envie o relatório que nós já cobramos aí algumas vezes, tanto por ofício como por telefone, até para que a gente receba esse relatório de um ponto de vista de alguém que trabalha com a criança, para a gente poder encaminhar ao Ministério Público. Então, é óbvio que tem meu voto favorável ao requerimento da vereadora. Eu acho louvável essa preocupação com as crianças paraíso. São só essas minhas palavras. Continua a discussão, requerimento 64. Estou em discussão. 5 minutos com a parte. Então, foi levantada aqui por mim, nós até passamos algumas fotos. Era óbvio que a obra não seria concluída até o dia 16. Naquela ocasião, nós alertamos até para que fosse providenciado um novo local, para que essas crianças pudessem ficar, porque a obra estava na cara que não ia terminar até o dia 16 de março. No entanto, as aulas começaram lá e veio a ocorrer esse acidente que caiu, desmoronou parte do teto da sala de aula e foi pedaço de telha para tudo quanto é lado, atingiu o material de uma das crianças e as crianças ficaram ali vendo a pessoa acidentada, deitada no chão, sangrando. Então, essa situação é uma situação muito crítica. Mas eu quero comentar acerca dos trabalhos que estão sendo realizados lá, hoje na tribuna, porque as fotos do local e dos trabalhadores lá ainda nos indicam maiores incidentes que podem ocorrer, que estão todos trabalhando sem EPI, vocês vão verificar isso nas fotos, e mesmo depois do acidente, as pessoas continuam caminhando em cima do telhado, quando ainda tem aula nas escolas. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 64. Estou em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 5 minutos com a parte, vereador. Na verdade, fazer coro aqui às vozes da doutora Ana Paula, do vereador Eduardo. É fato que a questão da reforma do Paraíso, a escola do Paraíso, ela precisaria de uma reforma grande, que fosse de fato uma reforma, não fosse ali passar um botox, né? Lembra essa frase do antigo prefeito, falava, não era fazer uma maquiagem, ela precisava de uma obra. Me recordo aqui que essa cobrança, ela vem desde aquela época que a escola lá passou pela enchente e que sempre foi feito quebra-galho, nunca havia sido feito um investimento lá e ser realizada uma obra. Então, o fato é que a obra em si precisaria ser feita. Agora, a empresa, a prefeitura, infelizmente, a gente acaba vendo que não tem como se escolher, talvez, uma empresa, né? A gente sabe que há empresas sérias e as empresas que, às vezes, dão o menor preço e, justamente por dar o menor preço, depois não tem condição de se cumprir
né, com as normas trabalhistas. Parece que essa empresa já teve problemas por falta de registro de funcionários, que o sindicato aqui de Jundiaí, que atende essa de Osasco, aqui de Itapevi, que atende essa questão, já estava questionando a questão de empregados sem registro. Enfim, foi uma empresa contratada por um processo licitatório, né, e eu me perguntava, liguei na prefeitura questionando por que se contratar uma empresa aparentemente por si só tão picareta como que é a empresa que está fazendo esse trabalho. Mas a verdade é que atendeu aos requisitos da lei, né, e não se tem como não contratar. A lei diz que tem que ser processo licitatório e se contratou. Agora, obras têm que ser feitas. As pessoas constroem aeroporto, shopping, sem atrapalhar o fluxo de pessoas. Por quê? Porque existe uma programação, existe uma cobrança, né, existe uma fiscalização. Então você vai no shopping, você vê lá o tapume, você vê lá uma vizinha, estamos em obras, mas as pessoas entram trabalhar quando? Quando não tem o cliente ali dentro, entra trabalhar depois. A poeira não tem porque não se deixa, porque para não sujar a loja ali quando está aberta, enfim, é organização. E o que falta na obra do Paraíso ali é uma organização e uma cobrança. Talvez uma cobrança até dispensar de tirar essa empresa, que atrasaria talvez muito mais. Mas o que falta é sim uma cobrança e é uma organização. O vereador Eduardo falou. Qual a dificuldade de se fazer essa obra no período noturno? Ou após as aulas aí que começasse uma obra das 6 às 6, são 12 horas de trabalho e daria para atender. E tem condutas também que, sinceramente, tal como o departamento de obras que compete juntamente com a educação de fiscalizar, eu não consigo acreditar também que ali, e é difícil acreditar que às vezes um profissional de educação permita que uma criança se sujeite, né, uma pessoa que tem uma preparação, que tem aquele afeto, permitir isso. Me parece que teve uma reunião aí que falaram que não era dessa forma que acontecia, né, que era o funcionário, a professora ou a diretora ali acompanhava. Eu não consigo acreditar. E não consigo acreditar também que o Conselho Tutelar, né, não tem essa isenção de ânimo para atuar. Se está errado, tem que parar a obra. Até porque ali estão crianças, né, que são assim, adultos se vira, mas criança ela é refém de muitas coisas, né? E a gente vê cada barbaridade aí. Então o que a gente roga aí é para acabar com essa história dessa reforma, ou que se acabe de uma vez, que a promessa é que se acabe a obra na segunda-feira, entregue pelo menos o lado de dentro pronto, ou ao menos que a prefeitura tenha a competência de estabelecer a questão de horários, né, para não prejudicar essas crianças. Porque dizer que uma diretora deu a chave da escola para o ajudante da empreiteira para ele abrir a escola, aí é demais, né, gente? Aí é colocar em xeque a condição lá dos profissionais. Eu não consigo acreditar que a diretora, uma pessoa que tem uma formação acadêmica, que tem uma experiência, aí ela pega a chave da escola e do portão principal e dá pro servente lá que vai trabalhar abrir a escola no outro dia. E aí ela não vai no horário de aula e a criança tem que entrar pelo fundo. Então, assim, são coisas que você vê que é falta de organização e que a gente cobra assim, uma postura para que acabe essa história. Já deu, né? É um problema simples de se resolver e não resolve. Então, a gente roga assim, para que haja essa programação, que eu acho que é talvez o melhor caminho do que você deslocar os alunos para outra sala de aula. São meus comentários, evidentemente, aprovando esse requerimento importante aí da vereadora Ana Paula. Continua a discussão, o requerimento 64. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo da Delegacia. Aprova. Doutora Alexandra Amaral. Requerimento 64 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento número 65/2015. Senhor presidente, considerando as inúmeras reclamações em relação à falta de agendamento para ultrassom e para mamografia por estarem quebrados os equipamentos há mais de um mês, considerando que os pacientes estão sendo informados que não há previsão de conserto e que devem passar no posto em 8 de abril para ver se há previsão de conserto ou seu serviço foi terceirizado. Considerando que essas pacientes estão com infecção urinária e outras gestantes precisando fazer o referido exame que requer a mesa ouvido plenário,
seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A. Quando o equipamento de ultrassom e de mamografia serão consertados? B. Em que data os pacientes poderão contar novamente com esse serviço? C. Porque mesmo sabendo que o equipamento de ultrassom é de suma importância e que inclusive já houve ocasião em que o médico estava utilizando o seu próprio equipamento no posto de saúde para atender os pacientes, até a presente data nenhuma providência efetiva foi tomada. A domingo 24 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marqueta, vereadora. Requerimento 66/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. A Lei Municipal número 7/93, de 4 de março, que estabelece o benefício de concessão de cestas básicas aos servidores públicos, também estende tal benefício aos servidores aposentados. Ante a isto, é que requer a mesa ouvida plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual é a empresa que fornece hoje cestas básicas aos servidores públicos? 2. Enviar cópia integral do processo de licitação. Solicito cópia e não autorização de vista, uma vez que para o pleno exercício fiscalizatório mister o envio de cópia. C. Quantos são os servidores aposentados pelo município? Enviar lista com nome e endereço disponível do cadastro da prefeitura. D. Quantos são os servidores aposentados pelo município que recebem o benefício da cesta básica? Enviar cadastro com nome e endereço. E. Enviar cópia de planilha ou documento análogo dos últimos 2 meses que comprovem o recebimento das cestas por servidores aposentados. Em face de resposta de requerimento anteriores incompletos, cumpre lembrar que esse requerimento possui quesitos de A até E e que importa a infração política administrativa, a não observação ao artigo 55. Ao prefeito compete, entre outras atribuições, inciso 13, prestar à Câmara, dentro de 15 dias úteis, as informações solicitadas, importando infração política administrativa, a recusa ou não atendimento, bem como a prestação de informações falsas da Lei Orgânica Municipal, requer ainda seja enviada cópia e não autorização de vista. Isso para que se permita o pleno exercício de fiscalização parlamentar. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de março de 2015. Eduardo de Jesus de Melo, vereador. Pela ordem, presidente. Então, vereador, 5 minutos. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Isso é um requerimento que visa o quê? Buscar uma garantia de que todos os aposentados do município estão recebendo as cestas, porque me parece, segundo algumas reclamações que recebi, que esse benefício que a lei garante, não é faculta, ela garante a todos os servidores aposentados, não tem sido cumprido à risca, como comum a praxe do prefeito não respeitar a lei. Por exemplo, nessa sessão, acho que vão se ver 2 requerimentos nossos, um primeiro buscando informação, que esse está buscando informação, se essa lei está sendo cumprida, e o outro afirmando que não cumpre, e nós vamos ver por que não cumpre a lei. Então, a gente quer o quê? A lista dos servidores aposentados da prefeitura e a lista dos servidores aposentados que recebem o benefício da cesta básica, que parece ser a mesma coisa. Principalmente por quê? Porque a gente quer comparar se todos esses servidores estão recebendo esse benefício da cesta. Porque a lei municipal, que é de 1993, salvo engano, o próprio atual prefeito era prefeito à época, ela estende o benefício da concessão de cesta básica aos aposentados. Então, por força de lei, eles têm isso. Solicitamos também, atualmente, quem é empresa, quando for processo licitatório, e cópia integral de todo esse procedimento que nos seja enviado. Porque a gente pede cópia para a prefeitura e fala, está à disposição para vista. Só que para a atividade parlamentar de fiscalização, todo vereador que está aqui sabe, é importante a gente ter esse documento no nosso espaço, com o nosso gabinete, para poder fazer uma leitura adequada, porque eu duvido que se amanhã for na prefeitura, no setor, e quiser ver 3 coisas, se está lá à vontade para eu ver assim. Todo mundo sabe que isso é mentira. É balela, história para gringo ver. Então, que envie a cópia do que a gente pede. E quando eu reforço no requerimento, em letras maiúsculas, que o requerimento tem, acho que 5 ou 6 itens de pergunta, é para responder 5 ou 6 itens, porque está cansando.
Tem vezes a gente fazemos 10 itens de pergunta, responde do 1 ao 3, ou coloca prejudicado nos demais, ou deixa de responder 7 como se eu não tivesse perguntado. E a culpa disso aqui, de acontecer isso, dessa postura da prefeitura para com a Câmara, não é da prefeitura, é de nós mesmos, que permitimos isso. Somos nós que permitimos que venha aqui na Câmara, dentro do espaço da Câmara, um diretor e afirme que não tem cartola. É culpa nossa. Não é de ninguém. Então, quando no requerimento a gente pede isso, é para lembrar o prefeito que tem mais uma lei que ele tem que cumprir. Que ele é obrigado a responder requerimento, não é favor que ele faz para o vereador. O vereador não está fazendo favor, eu vou fazer o favor de responder. Não, ele é obrigado. E se isso aqui fosse uma coisa séria, e ele continuasse respondendo, ele seria cassado. É para lembrar ele. Agora, o problema é que ele sabe que pode responder de qualquer jeito. Então, esse requerimento tem isso para lembrar, mas vai cansando, viu? Vai cansando. E a culpa não é do prefeito, a culpa é do conjunto legislativo. Sucesso, minhas considerações. Continua a discussão, o requerimento 66, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 66 aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 67/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. As auxiliares de desenvolvimento infantil tratam-se de carreira singular na esfera do município, uma vez que cuidam de crianças a partir de 0 até 3 anos. Estão inseridas na esfera do Departamento de Educação, mas na maior parte do tempo são negligenciadas pelo Poder Executivo, que não trata a tal carreira com o devido reconhecimento, embora conste na Lei 711, de 13 de dezembro de 2002, que institui o plano de carreira de empregos do Magistério Público de Alumínio. No capítulo 3, que trata da composição do quadro do Magistério, em seu artigo 4º, que define os integrantes do quadro do Magistério, inclui na linha G as referidas ADIs. Ante a isto, é que requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, a fim de que nos informe: a. Qual o piso salarial dos profissionais do magistério, regulamentado pela Lei Federal 11.638 e corrigido anualmente? B. Qual o piso salarial das ADIs? C. Aplica-se às ADIs o piso salarial dos profissionais do magistério? Em caso negativo, por qual motivo e quando se pretende aplicar o piso salarial da educação em relação às ADIs? D. Ainda no tocante à carga horária exercida pelas ADIs, é possível realizar, por força de lei municipal, equiparação de carga horária entre as ADIs para com professores, conforme já solicitado por requerimento número 69/2011? E. Encaminhe para conhecimento cópia do presidente ao Sindicato dos Servidores, ao Conselho Municipal de Educação e do Fundeb e para a diretora da creche municipal. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de março de 2015. Eduardo Jesus de Melo, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Tinha falado anteriormente que eram 2 requerimentos de descumprimento de lei. Então, são 3 que eu tinha me esquecido, que eu tinha formulado também esse requerimento referente às ADIs. Já no mandato passado, não me recordo se em 2012 ou em 2011, eu tinha feito um requerimento no mesmo sentido ao então prefeito da época e, obviamente, não fomos atendidos. E não se incluía nisso essa questão do piso salarial. Falávamos dessa busca, que tem até uma discussão jurídica, da equiparação da carga horária das ADIs, que é um trabalho extremamente significativo no município. O que acontece é o seguinte: tem a instituição de uma lei que reconhece elas, conforme foi dito aqui pela linha G, como pertencente ao quadro do magistério. E não se paga, até onde a gente sabe, o piso, que é o mínimo ao que elas têm direito. Então, quando a gente faz esse requerimento, o que a gente esperava, se houvesse consciência por parte do Executivo? Que simplesmente executasse uma lei a que ele é obrigado. Porque parece também, mais uma vez, que as ADIs estão lá
pedindo favor, senhor prefeito, enquanto estão buscando direito. De direito que a gente está falando. Então, esse requerimento tem esse sentido de provocar o senhor prefeito para ele perceber que elas não estão sozinhas, que tem gente que está olhando e que o prefeito, mais uma vez, deixa de executar uma lei. Tem uma leizinha, que deve ser como o prefeito pensa, que trata de crime de responsabilidade do prefeito, que fala que o prefeito constitui crime, é crime, não é simplesmente não fazer. Deixar de executar a lei federal, estadual e municipal. Se tem uma lei posta a ser executada, óbvio, o prefeito é obrigado a fazer. Então, o que a gente quer? Que se busque dar execução a elas, reconhecendo como no quadro de magistério. Porque o plano que tem instituído aqui, por lei, aprovada e, portanto, válida, na linha G fala que as referidas ADI são integrantes do quadro de magistério. Se são integrantes do quadro de magistério e existe um piso salarial dos profissionais de magistério no município, elas, obviamente, têm que receber o piso. Eu acho que é uma dedução lógica, não é nem uma dedução, uma interpretação lógica daquilo. Essa questão que se faz a discussão no tocante a fazer a equiparação da carga horária, de fato tem demanda judicial, mas estivemos pesquisando, tem muitos municípios fazendo por força de lei municipal. Como foi feito, por exemplo, equiparação, salvo engano, de carga horária do médico para o técnico de enfermagem, passou, se não me engano, pela Câmara Municipal. Do médico, aliás, para o dentista. E passou, foi feito algo isonômico nesse sentido. E no caso delas me parece mais fácil ainda, porque o enquadramento do plano municipal é de reconhecimento da carreira de magistério. Então, acho que fica muito fácil de se fazer também. É só o senhor prefeito ter atenção e lembrar que essas ADIs cuidam de crianças muito pequenas, filhos de munícipes, filhos de eleitores do prefeito, ou não eleitores, mas de pessoas que ele tem o dever de cuidado. Então, quando ele vai atender, melhorar o piso salarial, flexibilizar a jornada de trabalho, ele vai ter o quê? O funcionário mais contente. E se tiver que contratar mais, o Fundeb dá conta disso, tem resíduo. Sempre tem resíduo. Se sobra 5, 7 milhões para pagar mais em transporte, imagine para investir na qualidade, na contratação de servidor. Tem dinheiro, é só querer fazer. São só essas minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 67. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Quero parabenizar o nobre vereador pelo requerimento. Entendo que mais do que justo a comparação do salário das ADIs com as professoras, mesmo porque exige a formação em pedagogia. Todas elas têm formação. Então, por que não se pagar? Então, quero parabenizá-lo, dizer que tem o nosso apoio aqui, com certeza, o seu requerimento. Continue a discussão, requerimento 67. Tem discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 67 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 68/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Ocorreu no dia 24 de março do corrente um acidente no interior da Escola Municipal José Joaquim da Silva, da Vila Paraíso, na qual um trabalhador, que de forma terceirizada realizava obras, despencou do telhado, caindo dentro da sala de aula. Ante a tal situação é que requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, a fim de que nos envie os documentos solicitados e nos informe. A. Qual a empresa que executa a obra na Escola Municipal José Joaquim da Silva? Enviar cópia integral da licitação que culminou com a contratação da empresa. B. Enviar a qualificação completa do trabalhador que sofreu o acidente mencionado, incluindo o endereço. C. Como se deu o acidente envolvendo o referido trabalhador? Quais EPIs utilizavam no momento do acidente e quais deveriam ser utilizados? D. Após o acidente, como a Prefeitura agiu, ou seja, que providências tomaram? E. Quem é o responsável por autorizar o início das aulas concomitante com o andamento das obras? F. Informar qual atividade o trabalhador que se acidentou realizava no momento do acidente, em que local e onde ele caiu. G. No momento do acidente ocorria aula, o trabalhador de fato caiu dentro da sala de aula,
crianças presenciaram o acidente? Se sim, quantas crianças? Qual a idade dessas crianças? H. Caso o acidente tenha sido presenciado por alguma criança, a Prefeitura promoveu o acompanhamento dessas posteriores ao fato e de que forma? I. O Executivo continuará a realizar obra no interior da escola? Entende qualquer parte do próprio, concomitante às aulas? J. O Executivo julga seguro e saudável o ambiente escolar com poeiras, ruídos e com possibilidade de acidente? K. Qual medida o Executivo irá tomar? L. Encaminhar para conhecimento cópia ao Ministério Público, Conselho Tutelar e Conselho de Educação e do Fundeb. Em face da resposta aos requerimentos anteriores incompletos, cumpre lembrar que este requerimento possui quesitos de AL e que importa infração à política administrativa a não observância do artigo 55. Ao prefeito compete, entre outras atribuições, inciso 13, prestar à Câmara, dentro de 15 dias úteis, informações solicitadas, importando infração da política administrativa, a recusa e não atendimento, bem como a prestação de informação falsa da Lei Orgânica Municipal. Requeiro seja enviada a cópia e não autorizada a vistas. Isso para que se permita o pleno exercício de fiscalização parlamentar. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 26 de março de 2015. Eduardo Jesus de Mello, vereador. Requerimento 69/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações acerca do atendimento prestado pelo DETRAN em nosso município, em especial o emplacamento de veículos. Considerando que, sinteticamente, tais reclamações decorrem da demora no emplacamento e vistoria de veículos. Atualmente, são realizadas somente na sexta-feira, com limite máximo para 20 veículos. Considerando que, atualmente, são realizadas somente na sexta-feira, com limite máximo para 20 veículos. Considerando que apenas um funcionário atua realizando esse tipo de serviço, o que é rematado absurdo, notadamente em razão do volume do serviço. É que requer a mesa seja oficiada ao diretor responsável pela unidade do DETRAN em alumínio, para que nos esclareça acerca da normalização do atendimento aos munícipes, já que atualmente o atendimento ao público é realizado somente na sexta-feira, bem como nos informe acerca das providências que serão tomadas, visando solucionar o problema acerca da morosidade, emplacamentos e vistorias, realizadas uma vez por semana. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 27 de março de 2015. Eduardo Bosco, vereador. Claro, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Já foi alvo de requerimento de minha autoria, a mesma preocupação que volta a bater na porta dessa casa. Fizemos reunião à época, junto com o diretor, que é o Márcio, a superintendente, que me fugiu o nome agora, e Sua Excelência, o ministro Paulo Pimenta, do município de Alumínio, para resolver essa questão. Naquela ocasião foi falado duas coisas que marcaram. O atendimento seria 2 vezes por semana, porque eles, do DETRAN e a empresa, eram bonzinhos. Nós fomos perceber que, por força do contrato, de fato, para o município de Alumínio, não restava muita coisa a não ser aceitar naquele momento aquele favor. E foi falado uma outra coisa que me chamou a atenção e que eu usei desse expediente, porque ele me explicou que as portas do setor de emplacamento de Sorocaba seriam abertas para quem quisesse emplacar o seu veículo de alumínio lá, porque lá é fixo o ponto. Então, imagine, a pessoa é de alumínio, ela tem pressa e na sexta-feira só tem 20 atendimentos, ela é a 21º. Se ela se deslocasse para esse ponto fixo de lacração e de emplacamento do DETRAN, seria atendido o munícipe aluminense. Eu fui lá pela manhã, não quiseram atender, porque não tinha normatizado isso. Retornei aqui a Ciretran, cobrei e fizeram lá. Então, isso foi o que falaram à época e poderia ser, acredito, escrito isso com o expediente. E é uma coisa que fica meio lógica. Para quem não sabe, eu trabalhava na delegacia. Antigamente, o DETRAN era atrelado à Secretaria de Segurança Pública e exerci também na delegacia, dentro das minhas atividades. Eu não me recordo se era encarregado de trânsito, tem alguma denominação, mas era atrelado ao trânsito, então a gente sabia. Aquela época, que já são alguns anos atrás,
alguns bons anos atrás, a demanda de processo de transferências era em torno de 120 veículos, algo em torno disso. E, obviamente, isso aumentou. 120 veículos no mês, dividido ao longo de 4 sextas-feiras, num mês que nós imaginamos aí que sejam só de 4 semanas, daria para atender 80, já vai ter um déficit. Isso para aquela época. Para aquela época. Óbvio que nem todos os processos de transferência tem que ter a troca, porque às vezes é só transferência de domínio. Mas nós estamos presumindo que tenha hoje 100, então já está atrás. Não tem como ser uma semana. 2, com 20 atendimentos, acho que seria o ideal para o que o município precisa. E mais que isso, se estabelecer, para a prefeitura que hoje contribui com o DETRAN, com a seção de funcionários, estabelecer de forma escrita aí essa possibilidade da pessoa que queira, por mais absurdo que pareça, sair do conforto do município, pegar a estrada, mas às vezes tem pressa, a possibilidade de lacrar, de colocar a placa no seu carro, lá no município de Sorocaba também, porque daí já é mais uma possibilidade para diminuir essa fila. Mas é algo que a prefeitura tem de resolver urgente, mesmo porque hoje quem tem mais força para lidar com isso é a própria prefeitura, por força de convênio montado, e, acima de tudo, pela seção de funcionários que faz gratuitamente ao órgão. Porque parece muito fácil. A empresa, essa empresa que ganhou um contrato, salvo engano, quando nós estávamos pesquisando a época, e temos os documentos aqui, algo em torno no global de 11 ou 8 milhões de reais dentro do Estado de São Paulo, não é um contrato de 100 mil. Ela tem hoje a cessão de um espaço que ela não tem que alugar dentro do município, se bem que, por força do contrato que ela celebrou com o governo do Estado, ela não teria que ter um posto fixo no município de Alumínio, isso pela demanda de funcionários, pela demanda de veículos, mas só que ela tem isso de graça, ela tem um espaço, ela traz o funcionário aqui, e esse funcionário, então ela tem muito lucro. E o DETRAN também, um órgão do governo do Estado, que tem a seção de 2 funcionários lá, que é o Jonas e o Eber. Então, eles precisam ter uma resposta para o município. Não pode, uma vez por semana é pouco. O mínimo seriam 2, e tem que estabelecer também essa possibilidade, por escrita, de se permitir a quem queira, a quem desejar, esse deslocamento e garantir de que possa emplacar o veículo num ponto fixo dessa empresa na cidade de Sorocaba ou qualquer outra cidade vizinha. São só essas minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 69. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Aprovo. Atleta, aprovo. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 69 aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 70/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Por força do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.167, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a Lei Federal 11.738 constitucional, sendo que, em despacho, o digníssimo ministro Joaquim Barbosa afirmou: os entes federados puderam perfeitamente se adaptar à lei. Tiveram um largo tempo para fazê-lo, ou seja, declarou a vigência e observância à lei, a fim de que possamos enquadrar nosso município como cumpridor da lei, bem como garantir que nosso prefeito não incorra em crime de responsabilidade, uma vez que se vê obrigado a dar execução à lei 11.638, é que requer a mesa ouvido do plenário seja oficiado ao senhor prefeito, a fim de que nos informe: a lei 11.738 vem sendo executada em sua plenitude, atendendo ao que estabelece aos profissionais do magistério, uma jornada de trabalho onde, no máximo, 2/3 desse tempo serão ministrados em sala de aula, com alunos, e 1/3 para desenvolver as atividades. B. Em caso negativo, por quê? E quando se pretende dar aos profissionais de magistério o direito que lhes assiste? C. Enviar cópia do presente ao Conselho de Educação, ao Conselho do Fundeb e ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 27 de março de 2015, Eduardo Delegacia, vereador. Pela ordem, requerimento. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Eu falava anteriormente que eram 3, né, os requerimentos,
pedindo ao prefeito para cumprir lei. Esse é o terceiro e último desta sessão. Não vou nem lembrar os outros, porque já falei aqui a exaustão. Existia uma demanda judicial que se buscava a inconstitucionalidade dessa lei, que é a Lei 11.738, de 2008, e o STF, que é o último órgão, a instância máxima, declarou constitucional. O ministro Joaquim Barbosa, inclusive, fala que os municípios tiveram todo o tempo para se adaptar a essa lei. O que trata essa lei? É da jornada de trabalho, essa executada pelo professor, sendo que dessa jornada de trabalho, o máximo 2/3 desse tempo serão ministrados em sala de aula e 1/3 desse tempo para desenvolver as atividades. Isso, obviamente, é o espírito da lei, quando ela nasceu, é de melhorar a qualidade do ensino, o professor ter esse tempo de preparação, dentro da aula, um tempo remunerado, porque você vê bem, quem conhece a rotina de um professor, sabe que ele dava aula, e o tempo que era para ele descansar, para chegar no outro dia de trabalho descansado, era o tempo que ele usava na casa de descanso para preparar a aula. Então, não. Então, tem que ter esse tempo dentro da jornada de trabalho do professor para ele fazer isso, e nada mais justo. E o que acontece? No requerimento, eu errei falando para o prefeito não incorra em crime. O prefeito já está incorrendo em crime de responsabilidade, porque a lei está lá, é constitucional, foi dito pelo ministro Joaquim Barbosa, quando a decisão da lei, pelo STF, e parece que tem gente dentro da prefeitura que entende mais que ministro de Justiça, mais do que desembargador, mais que juiz, mais que advogado. Então, os caras sabem mais, tanto que não fazem cumprir a lei. Aí fica professor correndo atrás dos seus representantes, quer seja de conselho, de Fundeb, quer seja do Conselho de Educação, quer seja da própria presidência do sindicato, e todos esses entes indo atrás do prefeito, pedindo favor. Porque é isso que é a impressão que dá. Eles não estão no buscar direito, estão pedindo favor. Quando o prefeito estiver num dia bom, né, ou de repente o Valdir não tiver, eles conseguirem falar com o prefeito Tiseu, aí talvez resolva alguma coisa, que é a impressão que dá, que eles têm que ter um jeito de conseguir o favor, mas não é favor, é direito, é lei, é lei. Aí vem aqui na Câmara, vem mais de um professor, conversa com a gente pelo Face, as pessoas às vezes não se expõem porque sabem como funciona essa administração. Quem conhece bem o tino dessa administração sabe que é uma administração perseguidora, que não gosta das pessoas que opinam, que falam. Então, as pessoas se escondem com medo e acabam não cobrando esse direito. O que o prefeito vai esperar? A deflagração de uma nova greve? Porque só dentro do Departamento de Educação são 2 leis que não se cumprem. 2 leis, uma de piso e reconhecimento das ADIs, na linha G da citada lei que nós falávamos, e agora uma de carga horária. Eu queria saber como consegue o senhor prefeito não dar cumprimento da lei. Por que não dá cumprimento da lei? Porque sabe que a nossa casa hoje é uma casa chanceladora da decisão do prefeito. Ele não tem medo de se submeter à Câmara. Ele não tem medo de se tentar aqui abrir um processo de uma comissão processante de cassação porque o prefeito não cumpre lei. Porque a imagem que ele tem dessa casa é essa: eu não preciso cumprir lei. E aí faz o que quer, com professor, com ADI e com cumprimento de lei. Não é obrigado a cumprir lei. Eu falava aqui que uma vez, eu tenho vontade de fazer um projeto em aberto, deixando que ele pode fazer tudo. É essa a impressão que nós damos. Aí eu repito de novo, a culpa é do prefeito? Não é, é nossa. É nossa. Ele não cumpre lei por culpa nossa, porque a função nossa é fiscalizatória, é de exigir a obrigatoriedade de execução dele. Está lá a lei que impõe o crime de responsabilidade e qual que é a consequência? Importa o quê? Infração política administrativa, consequência da infração, processante de cassação. Você sabe quando que ele tem medo disso? Não tem. A culpa não é do prefeito dele, a culpa é da Câmara do município de Alumínio. São essas minhas considerações. Continua a discussão, o requerimento 70. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. Eu acho que quando se fala, né, de professor, de município, de empregado concursado, eu acho que assim, que é muito vago a gente falar que a administração é o prefeito A, o prefeito B, o diretor de educação A ou B. Então, assim, eu acho que realmente o vereador Eduardo está certo. Quando você busca favor,
né? Por exemplo, vai lá, ó, eu quero ser diretor de uma escola, aí você tem que fazer aquele tiro político, né? Você tem que ir lá conversar, cair na graça do diretor ou do prefeito. Eu só não consigo entender, né, que às vezes a gente parece que está morando lá nos cafundó, lá né, que a gente está a menos de 15 quilômetros da Justiça do Trabalho, né? Eu não consigo entender porque as pessoas, ó, eu tenho direito à equiparação, eu tenho direito a receber um terço, e tem mesmo, vereador Eduardo, porque eu já fiz ação trabalhista de professores de escolas particulares, e um dos pedidos que é feito na Justiça do Trabalho justamente é a questão dessa lei. E há casos que se deferia antigamente julgamento e há casos que não. Eu não consigo assim entender. Então, por exemplo, outro dia eu estava internado na Unimed e eu vi lá comecei a ouvir um barulho, né? Música, aquele barulho de greve. O que está acontecendo? E resumindo, o que era? Eram os trabalhadores da Coca-Cola que haviam sido dispensados naquele dia. Imagine se esses caras ficassem esperando a Coca-Cola, e eles espalharam pela cidade inteira lá. Ah, a Coca-Cola faz isso, o produto é ruim, cadê o emprego do meu pai? Não chega a solução. Se chegou a solução aonde? Na Justiça do Trabalho. Então, assim, realmente são dois direitos aqui que eu compartilho do entendimento, que eu acho que são vagos, mas as pessoas não podem esperar aí pelo que é posto, uma compaixão, não pode esperar por um posicionamento. Se tem o sindicato tem uma prestação jurídica, ou individualmente, ou de uma forma coletiva, eu não consigo entender por que as pessoas não entram com uma ação até coletiva na justiça, né? Talvez com uma obrigação de fazer, obrigando a se cumprir, né? Não sei porque as pessoas não levam o caso para o Ministério Público do Trabalho. A Procuradoria Regional do Trabalho está a 25 quilômetros daqui de Alumínio, né? Basta ir lá e falar, olha, eu sou professor na rede municipal, trabalho de ADI, acontecendo isso. O próprio procurador vai dar um parecer, vai dar um posicionamento e vai determinar, olha, tem que cumprir a lei ou não tem. Então, assim, concordo parcialmente com o que o vereador disse, né? Eu acho que são leis que são válidas. Se eu falar aqui que é válido ou não, estou sendo muito vago, porque eu não tenho conhecimento específico dessa lei de 1/3, né? Eu já formulei pedidos, porque era bem controvertido na jurisprudência, mas assim, a ideia, olha, vai na Procuradoria Regional, fica ali perto da Automec, ali naquele conjunto de prédios, basta o presidente do sindicato tem lá, vá na Justiça do Trabalho. Porque eu acho o seguinte, resolve ficar aqui implorando, o prefeito tem que pagar, o prefeito, fulano não está aqui, nós vamos... Não vai resolver, porque se quisesse ter pago, já teria pago, porque não são assuntos recentes, não são assuntos que estão, que foi semana passada que está vindo, não. Então, assim, eu só não consigo entender isso. Porque é a mesma coisa do plano de carreira, quando foi extinto, quando o prefeito extinguiu. Imagine se as pessoas ficassem vindo aqui na Câmara e reclamando, e saem ali fora e fala, e um dá uma opinião, o outro dá outra, não chega a nada. A gente tem que procurar quem? Procurar quem interpreta a lei. Quem interpreta a lei é o judiciário. Imagine aí se cada funcionário, o meu patrão não paga hora extra, ficasse reclamando, eu sou advogado trabalhista, não teria trabalho. E não existiria a quantidade imensa de processos que existem na Justiça do Trabalho hoje. Então, assim, eu acho que as leis, os temas são válidos, né? Mas, assim, a gente tem que procurar o caminho certo. E o caminho certo que os professores devem procurar, a Câmara tem a parte dela, sim, o vereador pontuou bem, mas, assim, é a Justiça do Trabalho. Se for lei, conhecendo aqui o juiz titular de São Paulo, que ele já dá em sede de liminar, vai para o tribunal e ele fundamenta tanto a decisão que dificilmente se derruba no TRT. E a lei passa a ser cumprida e se acaba a discussão. Então, assim, só para complementar as palavras aí do vereador com relação a isso. Continue a discussão, requerimento 70. Aí, discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 70, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 71/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Praça João de Castro Figueroa existe uma caixa de relógio sem tampa, considerando que corre o risco de crianças entrarem em contato com a fiação ali existente e receber descarga elétrica que requer a mesa ouvido do plenário, seja oficiado
ao senhor prefeito municipal, solicitando para que preste a seguinte informação. Existe a possibilidade de efetuar a manutenção no local citado? Sala, sessão de vereador Orlando Silva, 27 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 72/2015, senhor presidente, senhores vereadores. Os servidores públicos do nosso município, durante os últimos anos, ficaram com seus salários defasados e, mesmo com o último aumento, o reajuste não foi o suficiente para reparar as perdas. Aqueles que pagam plano de saúde precisam ser associados aos sindicatos e foram surpreendidos com um aumento de 41,5% referente ao último contrato. Assim, o que já era difícil agora ficou impossível. Os servidores estão cancelando os contratos por falta de condições de arcar com os valores. O presidente do sindicato vem pedindo apoio dos vereadores para intervir junto à prefeitura sobre a possibilidade de subsidiar o plano de saúde aos funcionários. Ante o exposto, é que requer a mesa ouvido do plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, com cópia para o presidente do sindicato, que preste as seguintes informações. A. A possibilidade da prefeitura subsidiar o valor do plano de saúde dos funcionários? B. Se sim, quando poderá ter início? C. Se não, por quê? D. Requerer ao presidente do sindicato que envie à Câmara a cópia dos contratos do ano passado e desse ano com a empresa do plano de saúde, para averiguação do aumento noticiado. Sala, sessões, vereador Orlando Silva, 26 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. A gente sabe que o salário dos servidores públicos vem aí, está defasado há muitos anos. Houve um reajuste do senhor prefeito, mas ainda assim o salário está muito aquém daquilo que os servidores merecem receber. Então, o que acontece? O presidente do sindicato esteve aqui na tribuna pedindo o nosso apoio para que pudéssemos solicitar ao senhor prefeito que subsidie parte do pagamento do plano de saúde do servidor. Naquela ocasião, nós até parabenizamos e depois, logo em seguida, nós tivemos a procura de alguns servidores nos dizendo o seguinte, que o plano de saúde agora subiu 41,5% do contrato do ano passado para este ano. Então, o que acontece? A gente solicita aí ao presidente do sindicato que envie cópia para nós do plano de saúde e roga ao senhor prefeito que ou dê o aumento devido ao seu servidor ou ajude a subsidiar o plano de saúde dos funcionários públicos, porque hoje, com o salário que eles recebem, o que já era difícil ficou impossível, como foi dito no requerimento. Então, a gente roga ao senhor prefeito que olhe para os funcionários que estão aí tão insatisfeitos com o salário que recebem e ajudem a subsidiar o plano de saúde, ou até mesmo, se entender que isso juridicamente não é possível, dê um aumento devido para que assim eles possam pagar o plano de saúde junto ao sindicato. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, o requerimento. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Evidentemente que a gente vai fazer esse coro, né, ao requerimento, pensando que a gente estava discutindo agora há pouco de cumprir a lei. Imagine subsidiar um plano de saúde. Olha, acho que nem com promessa sendo daqui na Aparecida de joelho, não vai. Olha que o meu joelho ainda tem ácido úrico, é difícil. Então, assim, são coisas. Só que o que chama a atenção nesse requerimento, né, evidentemente pediu, acho que faz parte, né, o que chama a atenção aqui é a questão desse reajuste, né, 41,5%. Eu pago um plano de saúde aí no meu escritório. Realmente, os planos tiveram algumas alterações esse final de ano, mas assim, eu acho que o sindicato precisa rever ou talvez procurar uma outra operadora, né, talvez com um plano mais condizente e com a realidade, porque 41% acho que a doutora tem até conhecimento jurídico aí sobre isso. É importante que venham esses contratos, né, e essa briga a gente sabe que é mais do sindicato e da operadora, porque chama atenção 41%. E assim, a promessa aí, doutora, é no mínimo, se não for lá na Canção Nova, que é um pouco mais longe, viu? São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 72, sem discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral.
Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 72, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 73/2015. Senhor presidente, considerando que é uma preocupação intensa dessa vereadora, que a situação dos casos de dengue em nossa cidade não venha a ficar como nas cidades vizinhas. Considerando que para... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadores. Tendo em vista a resposta do requerimento do vereador Eduardo, eu peço o arquivamento desse. Fica arquivada a pedida do autor. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 74/2015. Senhor presidente, é com muito trabalho que os moradores da Granja Modelo, juntamente com essa vereadora, vêm realizando trabalho de limpeza no bairro. No dia da faxina promovida pela Prefeitura, no entanto, um dos caminhões despejou ao lado da estação de tratamento da Sabesp, na estrada Hélio Vanderlei Neto, um caminhão lotado de entulhos. Além de não podermos contar com o serviço da Prefeitura, ainda agora somos surpreendidos com entulhos, onde o trabalho foi realizado pelos próprios moradores. Segundo informações dos moradores, o caminhão esteve no local, era da empresa Engever, e estava realizando limpeza pela Prefeitura no dia da faxina. Ante o exposto, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito e a empresa Engever, para que preste as seguintes informações. 1. Por que aquele entulho recolhido no dia da faxina foi depositado na estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, ao lado da estação da Sabesp? 2. Quem determinou que isso fosse feito? 3. Quem foi a empresa responsável por isso? 4. Quando o referido entulho será removido do local? 5. No mesmo local onde foram depositados os entulhos, existe a necessidade de limpeza da tubulação por onde as águas passam, para que não ocorra novamente a enchente, como da última chuva forte. A possibilidade de limpar a tubulação e desassorear o riozinho que tem em frente, a fim de dar maior vazão às águas. 6. Se sim, quando? 7. Se não, por quê? Sala Sessões, vereador Arnaldo Silva, 26 de março de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Como foi dito na tribuna, há algumas sessões atrás, de cansada de pedir para o prefeito fazer algumas ações que são de responsabilidade dele, de limpeza de mato, roçada, limpeza das ruas, pintura, etc. e tal, e a gente não obter êxito, sempre obtém a resposta de que não tem dinheiro, não tem condições de fazer. Nós criamos o projeto Mãos à Obra e iniciamos lá na Granja Modelo um projeto de roçada, pintura das ruas e tudo mais. Aí, numa área que nós limpamos, uma área que o mato estava intenso, enorme, nós fomos, roçamos toda aquela parte. Aí, o que aconteceu? No dia da faxina, que foi realizado pela Prefeitura, um caminhão lotado de entulho, não sei se o que aconteceu com o caminhão, se ele quebrou ou o que houve. Eu sei que ele simplesmente despejou o entulho lá, onde a gente limpou, e está até hoje lá. Então, o que a gente fica chateado? Além de não fazer, ainda vai onde a gente limpou e despeja um monte de entulho. Local, inclusive, que na última enchente transbordou água lá. Por quê? Porque não tem vazão, porque a tubulação está toda entupida. Então, a gente roga aí ao senhor prefeito que peça para verifique quem foi o caminhão que depositou esse entulho lá e peça para retirar, porque fazer o dia da faxina, tirar dos outros lugares e jogar onde a gente limpou, não dá. Então, eu solicito aí ao senhor prefeito que realize a limpeza do local e que faça o desentupimento daquelas canaletas que tem lá, para que não haja enchente novamente, como ocorreu na última chuva. Esse local fica na estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, ao lado da estação da Sabesp. Eu vou mostrar depois a foto para vocês. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 74. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Na semana passada, né, eu estive lá na prefeitura, fazia algum tempo que eu não tinha ido lá mais, né? Conversando justamente sobre a questão de limpeza, dos entulhos e tal. E o que foi falado é que esse dia da faxina da prefeitura, ele vai prosseguir. Ficou a desejar, porque um dia só, antes se levava 4, 5 dias, quer dizer, um dia não daria para ser feito. E a questão das roçadas aí, que está horrível. E alguma coisa aí a gente até já notou que a prefeitura contratou o serviço e o compromisso é que até no final de abril
depois do dia 20, as regiões aí estejam dentro do que a gente espera, né? E eu vou dizer para a senhora, doutora, eu espero vir essa resposta aqui, acreditando que, sei lá, que quebrou o caminhão da Engever quebrou, que o Engever esqueceu lá. Espero acreditar que, sei lá, talvez tenha sido colocado um entulho para usar em algum aterro, alguma coisa. Eu espero. Porque, sinceramente, se for de maldade com a senhora, olha, eu abro mão do meu mandato de vereador. Sinceramente, se jogaram lá por maldade, né? Como quer se dizer assim, olha, pegou o caminhão, vamos sacanear a vereadora, vamos virar lá o caminhão de entulho. Só pode, ó, palavra aqui de homem, eu renuncio aqui ao mandato de vereador, porque é impossível, aí não tem lógica, as pessoas estão se empenhando lá de limpar, de cuidar, fazendo alguma coisa, aí vai alguém, olha que sacanagem, pega o caminhão, vai lá, vamos sacanear o pessoal aqui, vira lá 20 toneladas de entulho, não dá para acreditar. Ninguém sem consciência, eu imagino, que seja, e é aos olhos que as pessoas consigam se identificar. Eu não consigo acreditar que tenha sido uma parte. Pois não. Então, eu espero que não também, viu, nobre vereador, porque eu acredito assim, se eles se quebrou e eles depositaram lá, já era tempo deles retirarem, né? Porque já tem mais de 20 dias também. Então não, eu até complicado. Acho. Se tiver uma justificativa, olha, o caminhão quebrou, tudo bem, ainda tem a demora tal, mas não. É assim, não, foi lá de sacanagem, aí não tem, cara, aí não tem porque aí pode pendurar a chuteira, não tem jeito, porque aí é demais, né? Não tem como, não tem. Então fica aqui, doutora, a gente vai aprovar, e eu acho que amanhã cedo, eu não tenho o telefone do Gisman aqui, gostaria de ligar para ter uma resposta para falar aqui, né? Para falar, Gisman, o que aconteceu com o seu caminhão? Levou lá um entulho e deixou lá, por ordem de alguém que for, porque senão, se ele falar, não, eu fui lá e virei, é para deixar lá, aí, sinceramente, pode chamar o suplente aqui que eu abro mão do meu mandato. Fica aí a minha aprovação para o requerimento. Continua a discussão, requerimento 74. Pois não, 5 minutos com a parte. Amanhã também vou buscar pelo Gisman primeiro para saber não sei se já tem informação de qual foi o caminhão que depositou, né? Porque às vezes a gente fica falando aqui, Gisman, Engever, pode ter sido um caminhão terceiro e outro de outra atividade. Conhecendo o Gisman como eu conheço, e a empresa dele, que executa o trabalho aqui, que muitas vezes a gente tem brigas, tem discussões, eu sempre que posso eu falo isso. Eu acredito de verdade, porque emprega muita gente da cidade, já teve eventos passados aí que ele fez coisas que a empresa dele não era obrigada a fazer, quando, por exemplo, da enchente do Paraíso, ele não recebeu nada para atuar da maneira que atuou lá naquela época, e várias outras questões que me fazem acreditar na pessoa dele como empresário estabelecido no município de Alumínio. Então, nesse sentido, se suplência de Vossa Excelência estiver assistindo a sessão, não precisa se animar para assumir o mandato de Vossa Excelência, que não vai ter perigo disso, de ter acontecido na má fé. Na má fé. Se falassem para mim que viram sendo depositado lá por uma Fiorino da Vitale, isso daí eu acreditaria que era má fé total, porque eu não teria dúvida da capacidade de fazer mal que tem o atual diretor de administração da prefeitura. Agora, nesse caso, a gente vai buscar isso, e por que eu fiz uso da palavra? Porque às vezes a gente já estabelece mais ou menos o parâmetro como sendo feito. Então, acho que a primeira coisa que tem que saber é qual foi o caminhão que quebrou, a quem pertence esse caminhão, no que estava envolvido, e acima de tudo, o mais principal, o ponto acho que é o ápice do requerimento, é quando a prefeitura vai retirar de lá o entulho que foi, uma parte, vereador. Depositado. Claro, vereador? Pois não. Foi isso mesmo que foi requerido, que informem, porque a informação dos moradores é que era caminhão, mas a gente não sabe se era do Engever. Então, a gente pede que informe de quem era o caminhão, se quebrou, o que aconteceu, mas o principal é que retire do local o entulho onde estava limpo, né? Então, e a gente espera isso, e nesse sentido também, vamos solicitar, às vezes, até a própria empresa Engever, porque mais de uma vez eu posso falar, que no meu mandato, quando eu liguei para a Laura, quando eu liguei para o próprio Gisman do meu gabinete, ou a própria Silvia ligou recentemente, tinha dentro de um bueiro lá na Vila Paraíso
mau cheiro, as pessoas acreditaram que podia ser dentro de sacos de lixo algum corpo humano. Fomos lá, ele foi junto comigo, abriu, falou: Eduardo, isso aqui é a Sabesp que tem que fazer, mas o funcionário desceu, viu que era saco, era animal morto, tirou, e nesse sentido também de repente perguntar se foi, se não foi, se não sendo ele, se ele não pode de repente aí, tendo a estrutura, fazer a gentileza de retirar. Pode ter certeza que amanhã a gente já estará fazendo isso também. São só as minhas considerações, presidente. Continue a discussão, requerimento 74. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Doutor Eduardo Delegacia. Prova. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 74, aprovado por 8 votos. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte a vereadora Ana Paula Neto Marchetti. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham. O assunto que me traz aqui hoje é um assunto muito sério, referente à saúde no nosso município. Há mais de 1 ano e meio, pelo menos, eu venho aqui na tribuna discutindo a questão de saúde no nosso município, pedindo a contratação de médicos. E um dos pontos que eu falei muito aqui foi da instalação de um pequeno laboratório dentro do PA. Por que é necessário um pequeno laboratório dentro do PA? Porque no caso, por exemplo, que a pessoa tem um infarto, se ela fizer o eletrocardiograma apenas, não é detectado que ela está infartando muitas vezes. É necessário um exame de enzimas. E hoje, como estou dizendo aqui, já disse muitas outras vezes nessa tribuna, esses exames eles demoram de 2 a 4 horas para vir, porque eles vão para um laboratório em Sorocaba. Essa instalação de um laboratório para esse tipo de procedimento não é coisa cara. Custa cerca de R$100 mil. E é uma coisa que pode salvar muitas vidas. Nós vimos aqui no nosso município, recentemente, algumas mortes súbitas de infarto. E pelo que a gente está sabendo, em alguns casos não foi realizado o exame de enzimas. E se foi realizado, vejam bem, se você demorar de 2 a 4 horas para que venha o resultado, pode acontecer, na hora que o resultado chegar, a pessoa já infartou, já faleceu. Então, quando a gente vem para a tribuna para cobrar um procedimento, não é que nós estamos aqui sendo a pedra no sapato do prefeito, enchendo a paciência. Não, nós estamos reivindicando o direito da população. E direito à saúde, gente, é um direito muito sério. Nós vimos aí, recentemente, 3 pessoas falecendo de infarto. Esse exame, ele é primordial para se detectar. A pessoa pode fazer um eletro e não ser detectado. Aconteceu isso com a minha mãe. Se eu não tivesse insistido para que viesse o cardiologista na época que minha mãe teve um infarto, e tivesse insistido que ele fizesse o exame e tudo mais, minha mãe teria vindo embora e teria falecido. Então, é muito necessário, não é brincadeira. Então, a gente vem pedindo faz tempo. Senhor prefeito, por favor, providencie esse laboratório. Não é um laboratório para todos os exames, mas para esses exames de urgência, que pode salvar vidas. Se a pessoa não fizer o exame de enzimas, muitas vezes não pode se detectar o infarto. Hoje nós tivemos uma reunião aqui com o excelentíssimo senhor Paulo Pimenta, né, que é o sabe tudo, e ele sabe que é uma reivindicação nossa de muito tempo. Mas parece que não se importa com a saúde do município. Nós temos um diretor clínico hoje aqui, o doutor Carlos Henrique, que fica das 7 às 9. Como que das 7 às 9 você toma conta da saúde? Como, gente? Primeiro não tinha dinheiro, agora tem dinheiro, não se contrata, tem que ter uma pessoa lá, olhando isso, fiscalizando, se tem equipamento, se não tem equipamento. Não é a gente ficar cobrando o tempo inteiro. O ultrassom está quebrado há 2 meses. Aí a gestante vai lá, a mulher que está com infecção vai lá, o que eles anotam na ficha? Eu estou com as fichas aqui. Volte dia 10/4 para ver se foi consertado.
Gente, sabe, isso é um descaso. Eu estou cansada de vir aqui para pedir solução para a área da saúde. Então, fica aqui mais uma vez, uma súplica, sabe? Daqui a pouco a gente está ajoelhando, rezando, pedindo aqui para o senhor prefeito nos atender. Por favor, esse Paulo Pimenta, eu não sei o que ele está fazendo lá, não entende nada de saúde. Não entende nada de saúde. Se é o diretor clínico, então, é o Dr. Carlos Henrique, que ele trabalhe, que ele fique lá, se ele aceitou o cargo, que ele fique lá, cumprindo horário, que ele verifique o que está acontecendo no PA, que ele verifique o que está acontecendo no posto de saúde. Não adianta ser diretor e ficar das 7 às 9. Para que adianta? Hoje, na reunião, inclusive, ele não estava. Bom, essa é uma questão muito séria que a gente pede providências. A outra questão é a questão da Escola do Paraíso. Nós viemos aqui, mostramos há cerca aí de, acho que quase 30 dias atrás, que a obra não iria ficar pronta no dia 16 de março, que tinha muita coisa para ser feita. No entanto, a gente pediu providências, pediu para que locasse as crianças para outra escola. No entanto, a opção da prefeitura e dos departamentos competentes foi de que as crianças iniciariam as aulas mesmo com as obras acontecendo na escola. O que aconteceu? No dia 24, uma terça-feira, salvo engano, um funcionário caiu dentro da sala, por sorte, não feriu nenhuma criança, ficou ferido, estirado, esperando socorro, todas as crianças viram o funcionário lá ensanguentado. E aí nós fomos até o local, pedimos providências, e o que a gente tem visto? Funcionário trabalhando sem EPI nenhum, sem capacete, sem luva, sem bota. Vocês vão ver a imagem, depois do acidente, o cara em cima do telhado, sem equipamento nenhum. Continua isso. Na sexta-feira, eu estive lá de novo, estive na terça, estive na sexta, o funcionário em cima de novo, com aula lá dentro, e ele em cima do telhado novamente. Entendeu? Aí, como se não bastasse, a chave da escola fica com o funcionário da empreiteira. Aí as crianças chegam para entrar, não tem como entrar, tem que entrar por meio dos entulhos, depois que o funcionário da empreiteira chegou. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós estamos falando, gente, de uma obra de R$487 mil. Para ser precisa, 487.118,97. Não é uma obra de qualquer valor, é quase R$500 mil. Então, o que se supõe? Que os funcionários devem estar devidamente uniformizados, devidamente identificados, com equipamento de segurança. Tudo isso tem que estar funcionando. Agora não, o sindicato já esteve no local porque tinha muita gente sendo contratada a R$60 por dia, sem registro em carteira. Vocês vão ver as imagens, eles não têm equipamento nenhum. Detalhe, você pergunta para o mestre de obra qual o nome dos funcionários que estão prestando serviço aqui. Ele falou para mim, não posso falar. Tem que falar com o meu encarregado. Como o senhor não pode falar? Aí eu perguntei para a diretora, existe uma lista das pessoas que estão trabalhando aqui dentro, que a senhora verifica quando chega, a prefeitura enviou essa lista para a senhora tem essa lista aqui? Não, ninguém enviou nada disso para mim. Então, quer dizer, hoje existem pessoas lá dentro que a gente nem sabe se trabalham ou não trabalham na empresa. Eu perguntei para algumas pessoas que estavam com o nome da empresa colocada na camiseta, porque tinham só duas, o resto não tinha identificação nenhuma, Maróstica, Engenharia e Participações Limitadas. O que acontece? Perguntei, onde é o escritório da empresa? Ah, não sei. Por que o senhor foi contratado? Ah, pelo meu encarregado. Ah, o senhor sabe onde é o escritório da empresa? Não. Aí vai conversar com o empreiteiro, também não sabe. Então, eu estou assustada. Como que se permite uma situação dessa dentro de uma escola? Aquelas pessoas que estão lá, eu perguntei para um, veio de Ibiúna, outro veio de Jacaré. Eu não sei, eu acho assim, você vai entrar dentro de um edifício público, você tem que ter uma identificação. Se uma pessoa vai trabalhar dentro da CBA, as empreiteiras, por exemplo, elas têm que estar uniformizadas, elas têm que estar com EPI, elas têm que estar com crachá, elas têm que ter o mínimo de segurança.
E não é o que tem lá. Vocês vão ver nas imagens, não sou eu que estou falando, vocês vão ver. Eles não têm equipamento nenhum. Estão trabalhando em cima do telhado sem nenhum equipamento, mesmo depois do acidente. Aí nós fizemos uma reunião, as professoras, as mães foram na prefeitura buscar providências, e o senhor Valdir Tizeu, ele nos disse que ficaria um funcionário da prefeitura lá o dia inteiro, para estar fiscalizando a obra essa semana. E, por ocasião das obras lá dentro não estarem prontas, foi suspensa a aula durante segunda, terça e quarta, porque quinta e sexta era feriado, com o compromisso de que a parte de dentro ficaria pronta essa semana. Só que eu estive lá hoje, o que acontece? Realmente, o funcionário da prefeitura passou por lá, mas não tinha um funcionário de plantão, como foi dito pelo senhor Valdir que estaria. Segundo, continua da mesma forma os funcionários lá dentro, sem EPI, sem identificação, sem nada. Agora eu pergunto, como, sem ter uma fiscalização lá em cima, essa obra vai ficar pronta até a semana que vem? Pelo menos a parte de dentro, porque a gente sabe que a parte de fora vai demorar muito. Então, nós fizemos um requerimento nessa casa, enviamos cópia para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público de Mairink e para o Conselho Tutelar, porque essa situação tem que ser solucionada. Se o compromisso foi que ia ficar um funcionário lá todo dia, o dia inteiro, até sexta-feira, o funcionário tinha que estar lá. As obras tinham que estar em ritmo acelerado, coisa que eu não vi. Eu vi a quantidade de funcionários da mesma forma que estavam lá, se tivesse, era 2 ou 3 a mais. Então, a gente pede solução nesse sentido. Eu queria pedir a gentileza de baixar o telão, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Nós solicitamos também todas a ata de acidente de trabalho, o diálogo direto de segurança, o registro disso, o PCMAT, o PCMSO, o PPRA. Técnico de segurança não existe lá. Eles nem sabem quem é o responsável. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas imagens. Aqui é a parte do fundo da escola, onde ainda se tem muita coisa por fazer. Tem uma sala ali sendo construída, e vocês estão vendo o funcionário lá em cima, sem equipamento de segurança nenhum. E isso daí já foi depois do acidente que tinha ocorrido. Vocês podem observar que não tem ninguém de capacete, não tem ninguém de uniforme. Pode passar, por favor. Olha aí, a sujeira na obra também é grande, vocês vão ver que tem vidro, caco de vidro. Pode passar, por favor. Olha lá novamente. Pode passar, por favor. Vocês estão vendo que não tem ninguém usando capacete nem uniforme, né? Nem cinto de segurança, absolutamente nada. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Vocês estão vendo que a obra ainda vai longe, né? Pessoas de chinelo, trabalhando, camiseta, um monte de entulho. Isso aí é a parte externa da escola, né? Nós vamos ver também a parte... Olha lá, um monte de caco de vidro. Esse daí são os banheiros, né? Que estavam sendo usados pelas crianças. Esse vitrô aqui é um vitrô... Volta um pouquinho, por favor. Esse vitrô é um vitrô não foi trocado, é um vitrô que está sendo lixado. Então, nós vamos acompanhar a obra, porque é uma obra de quase R$500 mil. Então, nós precisamos verificar todas essas situações. Pode passar, por favor? Pode passar, essa ficou de ponta cabeça. Essa pedra aqui, ela já está toda lascada, acabou de ser colocada, mas ela já está toda lascada. Não sei por que usam esse tipo de pedra ainda. A gente sabe que vive quebrando, que não é funcional, mas, infelizmente, faz parte do projeto. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Olha aí, a pedra já está toda quebrada, está vendo? Isso é pedra nova. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por favor. Pode ir. Pode ir. Aí é a parte que fica do lado do banheiro, onde os funcionários ainda estão trabalhando, e aqui as crianças usam o banheiro.
A fiação que não está pronta. Pode ir passando, por favor. Pode ir, olha, o teto ainda falta toda a forração. E o compromisso foi que essa parte de forração de dentro vai estar pronta até semana que vem. Tá? Então, estou mostrando para vocês, para depois não haver dúvidas, né? Aqui foi onde caiu, foi nessa sala de aula aqui que caiu o funcionário. Ele caiu bem rente à porta aqui. E depois foi retirado toda a outra parte que eles estão reformando. Essa parte, segundo a diretora, não seria reformada nessa fase. Mas, como houve o acidente, eles optaram por reformar. Pode passar, por favor? Pode passar. Ó, essa aí é o mesmo local daquela sala. Pode passar, por favor. Então, aqui estão todas essas partes que precisam ser feitas. Pode passar rapidinho. Encerrou o nosso tempo. Mas a gente acredita que, infelizmente, mais uma vez, não será cumprido o compromisso de terminar a parte interna essa semana. Então, a gente pede aí que o senhor Valdir Tizeu cumpra o que ele disse e termine essa obra em uma semana. Infelizmente, meu tempo acabou, tinha outras coisas para passar, mas tenho que terminar por aqui. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Caso não tenha nenhum outro colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre Amaral e fica suprimido o intervalo regimental. Passamos, então, à ordem do dia, onde temos projeto de resolução 1 de 2015, que dispõe sobre conservação e concessão e pecúnia do valor de cesta básica que especifica e dá outras providências. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura e seus pareceres. Sai da ordem do dia por apresentação de emenda. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a sessão extraordinária para daqui a 2 minutos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 3/2015-L, que institui participação, ocupação de espaço e gratuidade para instituições que especifica quando da realização de eventos festivos oficiais no município de Alumínio. Convoco a sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 2/2015, que dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal de Alumínio e outras providências. E também projeto de resolução 1/2015, que dispõe sobre a conservação e concessão de pecúnia do valor das cestas básicas que especifica e dá outras providências. Declaro encerrada a presente sessão.